Então, bom dia a todos e a todas. Ah, aqui estamos falando então sobre uma aula de literatura afro-brasileira. Vamos encerrar a minha parte das discussões, no sentido de que a gente deu uma olhada no tempo e vislumbre alguns aspectos que a gente já transmitiu, mas que a gente pode usar para o nosso trabalho de encerramento, né? Então, o que nós fomos vendo desde o início é que essa literatura afro-brasileira, essa literatura de, de matiz negra, ela é uma literatura que ela vem sendo pintada lentamente e sob uma forte pressão, né? Sob uma pressão bastante grande. Recentemente eu estava vendo um artigo da Djamila Ribeiro, né, da nossa filósofa, né, que inclusive essa que ganhou bastante espaço, esteve na França há pouco tempo, né, como uma presença de honra, e a gente então vem falando bom dia, Liliane, e a gente vem vendo que ela se destaca absolutamente como uma grande filósofa brasileira, de matiz negra também. E eu gostaria de destacar um dos artigos dela em que ela comenta sobre a mulher negra na luta do feminismo, que é uma mulher que ficou, na verdade, que ficou à parte, por ser negra, ela tem carências, a mulher negra tem carências que a branca às vezes não tem, e ela acabou ficando à parte na história também da construção do feminismo. É, e aí a gente vê como a resistência, então uma resistência que poderia ter durado 300 anos ou menos, porque vamos retomar a história. Desde que no Brasil vê-se que o indígena ele não é como é que eu posso dizer, um operário escravo que fosse efetivo para a construção do que o Brasil queria, em sentido de escravatura, em sentido de mão de obra, é óbvio, né? Ah, nós vamos vendo então que o negro ele toma parte como uma mão de obra, e ao mesmo tempo que ele toma parte como uma mão de obra no Brasil e claro no mundo, a tentativa de justificativa de sua escravidão, como se ele merecesse essa escravidão, como se fosse algo inerente ao negro, a escravidão, vem sendo formulada então a partir da igreja, a partir dos grandes poderes, de todos os poderes, na verdade, né? Então negar que o negro fosse um ser humano foi uma das questões que mais tentou ser elaborado durante toda essa história. Por quê? Porque o indígena, e aí os jesuítas iam catequizar o indígena, ele era, eu acredito que era visto como uma memória a longo prazo, né? Transformar o índio em uma mão de obra, transformar um índio em um service do branco, o indígena, né? Em um service do branco, seria essa a questão. Já que como escravo ele não havia muito valor nele. E também o índio, o indígena, para mim, como ele conhece a mata, ele era brasileiro, né? Ele é brasileiro, então ele tem muito mais propriedade para abster-se dessa questão toda do que o branco. Aí a negritude seria a África, o africano, que depois vemos o afrodescendente. O africano seria a mão de obra mais em pauta para a escravização ali, né? Então, considerá-lo um não ser humano, considerá-lo um animal ou um ser que não tivesse capacidades intelectuais, era o mais básico para que esse ser pudesse ser escravizado sem questionamento. No Brasil, se formos pensar o decorrer de uma história de escravidão calada,
até silenciada absolutamente até o ano de, no mínimo até as revoluções do setecentismo, até o final do ano de 1700. Eu acredito que não tinha, muito pouco se discutia sobre isso. Um dos grandes ícones deixados para fora da literatura por anos e anos, que vem a ser resgatado por nossos poetas que começam a emergir ali da década de 50, 60, mas principalmente 70, né? O Zumbi dos Palmares. Por quê? Palmares era um quilombo que abrigava muitos, ele era um quilombo grande, digamos assim, né? E além de ser um quilombo grande, Palmares ele também abrigava refugiados políticos que não eram negros em si, né? Então era uma comunidade bastante grande, uma comunidade que tentava formar-se como uma segunda força para que pudesse o negro resistir, para que pudesse também servir como um refúgio para muitos e muitas, né? E a Palmares foi silenciado até pelos negros, acredito pela divulgação, né? Ou pela documentação histórica, penso eu, né? Isso não é especificamente uma pesquisa, é algo que eu estou colocando aqui como obviedade mesmo. E nós não temos muitos registros sobre Palmares, isso é uma verdade, né? Pouca coisa se sabe sobre, porque não era interesse divulgar um objeto de resistência, né? Um grupo de resistência, jamais, né? E assim foi. Se a gente pensasse que em 1789, no ano da Revolução Francesa, que acho que em outubro, setembro para outubro ia ser a Revolução Francesa, em abril, né? Antes de abril, março, abril por aí, nós tivemos a Inconfidência Mineira, né? A Inconfidência, que penso que vem, se vocês pensarem na raiz de Inconfidência, vem de algo de fidelidade, né? Então é um momento em que os brasileiros não foram fiéis em Minas Gerais, mas havia os ideais de liberdade, fraternidade, igualdade, e esses ideais não eles eram um pouco falsos, né? Nossa, estou derramando todo o meu chimarrão aqui. Eles eram um pouco falsos, não sei porquê, estou nervoso. Ele era um pouco falso. Eles eram. Por quê? Porque não havia ali nenhum interesse sequer de, por exemplo, libertar o negro. E se vocês pensarem, como é que um movimento anuncia liberdade e mantém, não põe como seu foco a escravatura, né? Isso ocorreu porque o verdadeiro interesse, eu vou pegar duas imagens aqui, três imagens, né? Que é o Tiradentes, o José Joaquim, lá, tal, não lembro o nome dele completo. Eu vou pegar o Cláudio Manuel da Costa, que é um grande poeta. Eu gosto demais da sua poesia, porque é uma poesia que fica no âmbito tanto do maneirismo, que era um maneirismo que Camões, por exemplo, no final da sua etapa de escrita, começa a trabalhar com esse maneirismo. No final, não. Dentro, né? Que é um trabalho que o maneirismo é uma prerrogativa do que viria a ser o barroco. E aí o barroco se torna um rococó. E nós temos daí aquela ideia de iluminismo que traz o arcadismo no Brasil. E o Cláudio Manuel da Costa, ele é um grande árcade e maneirista. E tem um coração com muita coisa do barroco. E é um excelente poeta, eu gosto demais dele, né? Mas é o cara mais rico de Minas Gerais, tá? Cláudio Manuel da Costa. E o Tomás Antônio Gonzaga, só conferir se eu tô falando certo, Tomás Antônio Gonzaga, tá? Por causa que eu sempre esqueço se ele é o barroco. Tomás Antônio Gonzaga deve ser 744, é barroco, morreu em 1810. Então Tomás Antônio Gonzaga, ele é um dos grandes, um desses grandes também poetas brasileiros, escreve Marília de Dirceu, papapá, né?
e ele também é um dos mais ricos. E Portugal cobra derrama nesse período, né? Minas é rica em ouro, então todo o ouro extraído volta para Portugal em imposto, e a derrama é um imposto assim bem canalha de Portugal sobre o brasileiro, e eles não querem mais derrama, então eles são separatistas. Havia as guerras separatistas e as nativistas, né? As guerras não, as revoluções. A Inconfidência Mineira é separatista, quer separar o Brasil de Portugal. Mas o único viés que ela toma mesmo de recusa a Portugal é a questão da derrama. Ela não quer pagar impostos, então quando vai a cabo essa batalha, essa inconfidência, essa infidelidade, então pega-se o Tiradentes, que a gente conhece por Tiradentes, que é um cara que ele é mais pobre, e aí esquarteja-se ele. Um dentista não era rico na época, né? Não era, a posição dele era outra. Aí o Cláudio Manuel da Costa é preso e aparece enforcado, né? Cresce que mataram ele, né? Como conspiração. E o Tomás Antônio Gonzaga vai traficar escravos. Ele se torna um embaixador, sei lá o que, mas na África ele vai traficar escravos e trabalhar como ele era jurista, né? Mas então, assim, o ideal de liberdade era mentiroso. Aí até a Clara Nunes canta assim que... A Clara Nunes não, né? Existe uma composição, a Clara Nunes canta, né? Não é ela que compõe, eu lembro na voz dela, né? E daí que vai dizer assim... no canto das três raças, fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. Essa confidência que ela está falando, provavelmente, é a que ocorre em 1798, na Bahia, que é a Conjuração Baiana. E eu já ressalto até a questão da palavra inconfidência. Inconfidência, a palavra ela tem poder, mas inconfidência me parece que é uma coisa assim leve, né? Eles foram inconfidentes, eles foram não foram fiéis. Agora, conjuração me parece que é uma coisa assim, tipo, é uma coisa do tipo que eles foram, como é que eu posso dizer assim? Eles reuniram um grupo maldoso contra esse nosso presidente, né? Contra esse nosso imperador, quer dizer, né? Que era na época Dom Pedro. Aí eu espero que vocês estejam ouvindo bem, porque tá barulho de chuva aqui, tá? Eu vou tentar falar bem alto para que a aula fique bem gravada. E aí, pessoal, no ano de 1817 nós temos início a Revolução Pernambucana, que dura por muito tempo, tá? Mas nisso nós já temos outras revoltas, nós temos revoltas no Rio Grande do Sul, nós temos várias revoltas, mas grandiosa é a pernambucana, que vira um estado de sítio, vamos dizer, né? Em que a coroa é desafiada definitivamente, quer-se derrubar a coroa portuguesa e dar pano para manga ali, né? E de 1817 essa revolução, ela acaba eclodindo realmente em 1822 uma negociação que para mim me parece uma negociação tão estúpida, teria que falar com um historiador, né? Porque Dom Pedro I, então, ele negocia no seu ato de dependência ou morte a coroa com Portugal, mas alguns anos depois ele vai para Portugal requerer a coroa do irmão dele. Então ele negocia de certa forma, penso eu, que em 1808 eles vêm escoltados pela Inglaterra em decisão ali de fugir de Napoleão, porque eles são pressionados e o rei abandona o povo. Dom Pedro I, um covarde, e vem para o Brasil.
E aí, e deixa Deus dará. E no Brasil, então, ele põe em 1822 que há essa libertação, já é um momento que já estão acontecendo várias discussões nesse sentido, né? Mas o Brasil ele se molda por essa mão de obra e vamos permanecer então com com a escravidão sem cessar, né? Digamos assim, né? E aí vê-se o grande atraso que ocorre para que a gente possa, antes disso principalmente, ter um poeta negro. E depois disso também, primeiro pela alfabetização, né? Segundo pela consideração, pela autoestima. E nós chegamos então a ter, principalmente depois de 1800, que a gente vai ter algumas vozes que vão se levantar, porque, e não especificamente, muito mais dificilmente de negros. Daí a gente pode falar da Chica da Silva, que é alguém arrogante, que é alguém... Mas a Chica da Silva, por exemplo, é alguém que conta sua história como negra, né? E essa história dos negros, então, na literatura, começa a partir de mesmo... Começa enquanto sufocada, né? Ela não tem lugar, praticamente. E aí que a gente vai ter alguns marcos anteriores, vozes femininas, que hoje depois a gente vai ver mais ou menos aqui, eu vou passar rapidamente para vocês. Mas nós vamos ter vozes masculinas, que são as vozes que também a mulher ela é rebaixada. Então as vozes masculinas mais facilmente vão chegar a nós. E aí nós temos uma grande voz, como nós já falamos. Antes disso nós temos principalmente o negro sendo demonstrado, sendo trazido à literatura e, como nós já vimos, como objeto, objetificado, tanto a mulher quanto o homem. E esses objetos que se tornam os negros, eles vão eclodindo na literatura em vários pontos, que daí vocês têm lá o texto do Proença Filho, né, da trajetória do negro na literatura brasileira, para vocês se respaldarem, né? Quando vem Cruz de Souza, esse ser que que traz uma história assim muito sofrida, difícil de observar, porque é alguém que teve 4 filhos e que amou Gavita, sua esposa, e que logo depois da sua morte teve o único filho que sobrou, que não foi pela tuberculose antes, mas foi agora, e a Gavita, todos morreram, a família toda dizimou-se. A Cruz de Souza, que foi aluno de Fritz Miller, fez Fritz Miller mudar a sua concepção de que o negro não tinha capacidades intelectuais, porque o Cruz de Souza era um menino já de criança muito inteligente demais. O Cruz de Souza, no caso, ele vai ter a família dizimada pela tuberculose, e só que ele faz, mesmo enquanto lamento, no emparedado que vocês já viram, mesmo enquanto lamento, enquanto algo que difícil de lidar, né? Ele acaba, mesmo e ainda como um pouco objeto, mas ele é o primeiro a pôr voz para afrontar esse sistema. Só que como ele não está propondo ainda uma revolução, ele não está propondo uma força tal, mas ele está apenas levando essa voz do negro pela primeira vez praticamente à esfera da literatura. E a partir dali nós temos nomes daí, esses mais conhecidos que eu estou passando, que é o Machado de Assis, que é também afrodescendente. O Cruz de Souza é negro. Isso que é bastante interessante, né? O Machado de Assis, ele já é mulato, ele já é afrodescendente. E sua afrodescendência é muito importante nesse momento, porque Machado de Assis mesmo, ele nem do branco, nem de ninguém, nem da mulher, ele não vai falar bem.
Ele vai sempre estar com um tom de crítica, por causa da visão que ele tinha. Então lembrem que quando julgarem que o Machado de Assis ele não era um ser humano que defendia, um ser escritor que defendia a sua posição, o negro. Ele sim, ele defendia o negro, ele estava do lado do negro, mas a sua literatura não era isso. A sua literatura era um realismo, e um realismo com profundas bases psicológicas, que ia trabalhar o ser humano. E se não iria trabalhar o ser humano no sentido de que esse ser humano vislumbrasse as querelas entre o negro e o branco, mas ele estava trabalhando uma imagem do negro e do branco, uma imagem realista, e focando nisso como uma transmissão de conhecimento, né, para o futuro. É claro que com suas posições que de início eram bastante radicais, no sentido de que não havia nada de abnegado na história da humanidade. O ser humano sempre estava cobrando do outro alguma coisa, né? Fazia qualquer ação, não era abnegado. Mas aí nós avançamos um pouco, chegamos a Lima Barreto, por exemplo, como nós estávamos estudando. E o Lima Barreto, ele é aquele pré-moderno, porque não sabe, ele vem do realismo, mas ele já entra daí numa voz em que, se ele expõe como objeto esse negro em Clara dos Anjos, por exemplo, em Memórias do Escrivão Isaías Caminha, se ele põe o negro numa posição de demonstrar o que o negro passa, mas a voz dele já é mais importante que, por exemplo, de um José de Alencar, para falar do negro, de qualquer outro. Por quê? Porque ele é marginalizado, ele é afrodescendente, diferente de Machado de Assis, porque ele reconhece, ele tem o reconhecimento no sentido de que ele é um grande escritor, é inegável. Mas o problema é que na Memórias do Escrivão Ivainha, ele desafia a imprensa. Então, desafiando a imprensa, ele é levado a ser rechaçado pelo próprio dono da imprensa que ele trabalhava, que acaba exigindo que não haja mais nada dele em lugar nenhum publicado, né? Reportagens e coisas. Então Lima Barreto depois é posto como louco, internado, alcoólatra. O Lima Barreto é mais um fruto da sociedade racista, tá? E aí depois nós vamos ver emergir, nós vamos ver que Gonçalves Dias, nós vamos descobrir futuramente que Gonçalves Dias era mulá, tinha sua parcela afrodescendente. Nós vamos descobrir que Mário de Andrade era afrodescendente. Nós vamos começar a ver essas coisas que não nos era permitido ver, né? Não era para que a gente visse. E aí a gente vai chegar num período lá que a gente vai ter uma voz hiper relevante que hoje, para nós, tem outras vozes. Nós vamos ver que na década de 70 as vozes negras emergem, com os cadernos negros, né? Aí nós vamos ver vários poetas. E aí nós vamos ver o Ney Lopes, que a gente já deu uma olhada, que surge como uma grande voz. Hoje a gente vai dar uma olhada no Adão Ventura. Adão Ventura é uma grande voz também dessa literatura negra. Nós vamos ver uma grande e importante voz mesmo, que eu ia falar, que é a Conceição Evaristo. E a Conceição Evaristo é a mulher e a negra. Então é interessante a Conceição Evaristo pelo fato de que ela, e sendo uma acadêmica, tendo cursado mestrado, tendo feito doutorado na UFRJ, acho que foi no Rio de Janeiro, ela tendo todo esse percurso dentro do academicismo, então ela traz assim, um conhecimento de pesquisa muito grande para que ela possa compartilhar conosco algumas questões que poderiam ficar eternamente de fora nessa questão da literatura afro-brasileira. Então a Conceição Evaristo, ela marca um ponto de maior liberdade também de fala, e de maior sapiência também,
porque a gente já viu muita coisa, a gente já viu, porque existem absurdos, tanto no que se coloca da repressão e do silêncio, como absurdos de fala, tá? Quando a gente expõe um local de fala da gente de uma forma impensada, e que na maioria das vezes é necessário num certo momento, mas a gente não alcança diplomaticamente o que a gente precisa, porque infelizmente a nossa sociedade é diplomática, ela tem uma falsa. A gente é falso, né? É falso em vários âmbitos, em cada lugar a gente é falso. A gente não é real, a gente busca o quê? A compreensão, o entendimento. Esse entendimento ocorre quando possível, mas o que eu quero ressaltar para vocês é que então a Conceição Evaristo ela vem num período em que ela consegue levar a sua voz com maior sabedoria, com o acúmulo da história, que veio lhe trazendo essa sabedoria. E aí para frente a gente tem uma certa liberdade maior. Aí nós temos a Carolina de Jesus, que mostra aí a Carolina de Jesus que não é do meio acadêmico, que hoje nós vamos dar uma olhadinha rápida também. Ela não é do meio acadêmico e ela consegue então expor a sua literatura sem ser do meio acadêmico e sofrendo novamente muito preconceito, muita discriminação, né? Porque ela é uma favelada, né? Ela mora na comunidade, digamos assim. Aí, depois disso, nós vamos ver. Agora vamos pensar na televisão, né? Que nós temos alguns dos nossos escritores acabaram estando na televisão. Por exemplo, Lázaro Ramos e Elisa Lucinda, né? O Lázaro Ramos e a Elisa Lucinda, eles também são escritores. O Lázaro Ramos, que a gente vê que é uma figura famosa da internet, da internet, da televisão, e que é uma personagem, porque assim, por mais que ele faça comédia, ele não é uma personalidade que ficou estigmatizada. Por exemplo, o Lafon, né? O Vera Verão, que é estigmatizado. A Vera Verão o Jorge Lafon era um grande ator, uma grande atriz, não sei como chamar, como ele gostava de ser chamado. Mas ele era estigmatizado, estereotipado. Era aquele gay, né, que tem um estereótipo na TV. A mesma coisa se a gente pegar meu Deus do céu, como é que aquele participava dos Trapalhões. Meu Deus, ele é tão famoso, gente. Como que sumiu da minha mente? Mas enfim, já que eu não lembro, assim, a grande maioria das personalidades, das personagens, dos atores que trabalham nos canais de televisão, o destaque deles se dá pelo humor, né? O Mussum, poucos param para reparar que ele foi um grande revolucionário da música também. Que ele tem uma história, não, o Mussum era aquele malandro lá que dava um texto para ele, não era. O Mussum é uma personagem histórica assim valiosa para a arte, para a música, para o samba, né? Eles têm o grupo dele lá que ele tocava, que eu não lembro o nome também, ele foi revolucionário, ele mudou um pouco do tipo de fazer som e dar vazão para esse som, até para esses pagodes que vêm depois, né? E como ator, ele era um grandíssimo ator, tá? Originais do Samba, trouxe o nome da banda dele, que ele tinha. Obrigado, Ale, obrigado de coração. Que bom ver você aí, tá? Muito bem. E quando vocês quiserem falar, pelo amor de Deus, me interrompam, tá, gente? Que eu sei que vocês têm. A Alessandra me contou que vocês têm umas defesas, algumas coisas, então e daí eu tô gravando essa aula mais diretão para vocês terem a liberdade de fazer o que vocês têm que fazer. E ao final eu vou estipular o trabalho, tá, pessoal, que vocês têm que fazer para a aula que vem. Para a aula que vem, que seria no dia 22. Então, os originais do samba se vocês colocarem para ouvir também, vocês vão ver que tem aquela coisa mais moderna nele e revoluciona a história.
Então essas personagens que vão para televisão, na maioria das vezes são estigmatizadas. Lázaro Ramos não. Então ele passa por uma aceitação maior. Regina Casé faz o Esquenta. Por que o Esquenta muitas vezes era criticado? Porque saiu tipo, nada substitui o Esquenta. O Faustão foi substituído pelo Hulk ali, coisa e tal. O Esquenta, quer dizer, eu não assistia Faustão há anos e odeio o Luciano Huck, mas há uma questão ali. A Regina Casé faz o Esquenta e traz negros e a periferia, e o funk, e o samba para o palco. E essas linguagens, o rap ainda não vinha nela. Por quê? Porque ainda era global. Mas era uma linguagem feita para quê? Para catar a audiência da periferia, que é necessária, não é por bem. A Regina Casé é uma pessoa periférica, uma pessoa assim, periférica, uma pessoa que vive com a periferia e gosta, que a gente vê. Só que ela não tinha liberdade de fazer tudo o que queria, com certeza. Mas esse programa sai do ar. O Lázaro Ramos e ai, meu Deus do céu, eu tenho que ver o nome dela sempre, que eu esqueço toda vez o nome da... Aqui. A Elisa Lucinda. Não, a Elisa Lucinda. Então, a Elisa Lucinda, ela é escritora também, Alessandra, aquela atriz, eu vou mostrar daqui a pouco, né? Assim como o Lázaro Ramos é escritor. É legal. Isso, e legal que ele tem essa visão, né? Tipo, esse vislumbre da mídia. O Lázaro Ramos tem bastante vislumbre da mídia. E nós chegamos a um ponto, então, que temos uma filósofa, que é a Djamila, né? Que vai trabalhar com a ideia do feminismo e da mulher, bastante com a ideia do feminismo, do local de fala, como a gente discutiu várias vezes, e da própria inserção da mulher negra no feminismo, na batalha do feminismo, que é bastante interessante isso. Então ela vem, uma negra filósofa, que é chamada, né, que é considerada inclusive na Europa, que por isso granjeia o ouvido dos brancos, porque senão, se vocês verem, o negro tem que passar pelo branco, tem que passar como é que eu posso dizer? Por essa ideia eurocêntrica que até hoje existe. Aí a Djamila é chamada para a França. Porque olha, gente, o filósofo homem, eu acho que tem dificuldade de admitir a filósofa mulher, tá? E imagina a negra. Não é fácil, até hoje. E aí nós temos tudo isso que eu falei para vocês, em face de especificar para vocês que nós temos uma história, então, bastante complexa da literatura negra e do homem negro no Brasil, que é algo que deixa a gente... deixa a gente, como é que eu posso dizer assim, na obrigação de entender que nós precisamos trabalhar com essa... trabalhar muito a consciência contra o racismo, contra o preconceito, para que a voz do negro... E aí eu digo agora, sem discutir, que a gente já discutiu bastante, só falo... E nós, brancos, temos como educadores, nós temos a profunda responsabilidade de levar onde não há esse ponto de vista. E se não há ninguém negro naquele local que possa tomar fala, então vá, se não quer usar a sua voz, vai lá e entrevista alguém, passa um vídeo na sala de aula ou numa palestra daquele negro falando. A tua obrigação é essa. Agora, você usar, e eu vou deixar bem claro para vocês... Depois das nossas aulas, vocês podem achar que a minha aula é uma bosta, mas depois das nossas aulas, se você ir para a educação e usar de desculpa que você não pode tomar a fala de um negro para fugir do teu compromisso de emancipar a nossa sociedade, e numa escola pública principalmente,
aí você tá errando. Aí a tua consciência, eu espero que você vá pro inferno, porque tua consciência não vai estar boa. Agora, depois de nossas aulas, você vai para a escola, você vai saber do teu dever. Teu dever é, depois de conversar comigo sobre tudo isso que nós conversamos, o teu dever é um único. E o teu também, depois de assistir esse vídeo no YouTube, tá? Você vai ter que ir lá para frente da sala. Não vou usar minha voz, vai trazer alguém. Chama alguém para vir discursar. Agora você fugir, dizer assim, eu não sou negro, porque o meu medo é esse, nas nossas discussões, não daqueles que discutem, daqueles que ouvem achar, porque aí vira um tendel a tua vida. Você vai para a escola, você pega 40 horas. Gente, não sejam mesquinhos a ponto de pegar lá 60 horas na rede pública, que às vezes o governo permite, que é para eles deixar vocês burros, porque vocês pegam 60 horas e aí vocês não têm tempo para mais nada, né? Começa a aula de vocês, começa a virar mesquinha, porque 60 horas ninguém aguenta. Agora, é claro, vocês têm que partir da necessidade de vocês, né? Eu só estou falando, cuidado. Um pouco é dinheiro, um pouco... Eu sei que paga mal pra caramba, fazer bico vale, tá? Mas o legal é vocês pensarem em vocês, na sua saúde e não tornarem-se medíocres, tá? Vamos ver o que o governo vai fazer com a gente daqui pra frente. E agora, então, eu gostaria de conversar com vocês, mais especificamente, sobre algumas questões, como a gente já deu uma retomadinha aqui na nossa história da literatura, eu gostaria de conversar com vocês também sobre as últimas personalidades com quem a gente vai conversar para nós encerrarmos as nossas aulas, né? Os nossos estudos sobre literatura, né? Em primeiro lugar, eu queria trazer para vocês, então, a gente falou sobre o Ney Lopes. Rapidamente, eu queria só retomar aqui o Ney Lopes, para vocês verem a grande importância que ele tinha, aqui sobre a fala do José Rivair Macedo, que é doutor em História Social pela USP e que é professor titular do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Rio Grande do Sul, e que foi convidado para fazer, como é que eu posso dizer, foi ele que indicou, tá? E para tornar ele como recebeu o título de doutor honoris causa, né, da Universidade do Rio Grande do Sul. Então, como o honoris causa, Ney Lopes, artista engajado, intelectual da diáspora africana. Olha que interessante. Intelectual da diáspora africana. E vocês têm esse texto, ele vai dizer assim, sinto-me honrado de ter merecido a confiança da direção do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas para propor, acompanhar e agora participar diretamente desta, que é uma importantíssima iniciativa de nossa universidade. A concessão do título de doutor honoris causa ao compositor, poeta, contista, romancista, ensaísta e pesquisador Ney Lopes, que muito nos enche de orgulho por ter aceitado a honraria e estar aqui conosco, acompanhado de sua esposa, a senhora Sônia Regina Carvalho Brilhante. Que bonito, né? Sobrenome de Brilhante. Então, assim, o Ney Lopes, ele tem todos esses títulos, realmente, né? Como compositor, vamos lembrar de novo da música que eu mais gosto dele, que é Coisa da Antiga, que na voz da Clara Nunes fica belíssima. É do Ney Lopes, é famosíssima, né? O samba, a história do samba, ela tá bem colocada. E lembrar que ele é pesquisador também, né? Assim como a Conceição Evaristo. É aquela história, né? Um travesti, para ele conseguir realmente chegar a algum ponto na nossa sociedade, ele precisa de estudo. Sem estudo, ele
Porque assim, ninguém quer colocar essas pessoas num patamar de grandeza, né? Aí ele vai falar assim, ó. Lembro-me da primeira vez, há alguns anos, quando meu colega de departamento, Luiz Dário Teixeira Ribeiro, aqui presente, sugeriu a ideia verdadeiramente subversiva de nossa universidade conceder o título honoris causa ao sambista Ney Lopes. Ó, subversiva por quê, gente? Verdadeiramente subversiva, porque mesmo dentro de um instituto de filosofia e ciências humanas há um preconceito muito grande. Ideia subversiva, porque isso representaria a reparação de uma grande justiça do meio acadêmico de nosso país, é do país inteiro. A desconsideração sistemática da contribuição intelectual qualificada, densa e original, que Ney Lopes legou ao Brasil ao longo de pelo menos 4 décadas de incansável, denso e incessante trabalho de criação ficcional, pesquisa e divulgação de ideias acerca do lugar diferencial dos negros e negras em nossa sociedade. Então vejam, é um intelectual, ele lembra a desimportância que foi dada a um intelectual que merecia sua importância, né? Durante muitos anos, o nome dele não aparecia na bibliografia indicada em nossos cursos universitários de Ciências Sociais, História, Letras e Artes. Entretanto, não há quem tenha se comprometido com uma visão social crítica que desconheça o papel seminal de seus livros. Sem medo de errar, diríamos que tais obras inspiraram e fundamentaram a ação de uma geração inteira de militantes negros engajados na luta antirracista, a pleitear reconhecimento, afirmação e valorização, em um país que os mantinha na invisibilidade, no esquecimento. Então vejam, gente, a partir disso daí, se vocês pegarem lá, ele vai começar a comentar quem é Ney Lopes, Ney Braz Lopes, que nasceu em 42, que a família dele era do Rio de Janeiro. E aí vocês vão poder ler tudo isso, tá bom? Tá lá, eu carreguei para vocês, se não carreguei, vocês me peçam. Porque futuramente vocês podem desenvolver pesquisas sobre esse que é um grande poeta nosso. E, visto isso, vocês veem como que tardou tanto tempo para que se começasse um processo de reconhecimento do negro na nossa história, da literatura e de todas as outras. E um dos caras que é ali do período também em que Ney Lopes está desenvolvendo, que é dos Cadernos Negros, é o Adão Ventura. Foi um poeta brasileiro nascido em Santo Antônio do També, Minas Gerais, em 1946. Formou-se advogado pela Universidade Federal de Minas Gerais, publicou Abrir-se, Um Abutre, ou mesmo depois de deduzir dele o azul, As Musculaturas e outros livros. Adão Ventura morreu em decorrência de um câncer a 12 de junho de 2004. Outro ótimo poeta ainda pouco conhecido, certamente por motivos que retratou em sua poesia, mas na sintonia de nossa sincronia. Ricardo Demenech. Então é uma brincadeira aqui, mas o que importa, pus errado, é que ele deixa uma contribuição grande também em relação à poesia. E eu vou pegar alguns poemas aqui. Alguém gostaria de ler o Origem pra gente? São poemas curtos. Bom, como a aula vai pro YouTube... Oi, quem que é? Jadson. Vai lá, Jadson, leia para nós então. Origem. Vestir a camisa de um poeta negro, espetar seu coração com uma fina ponta de faca, dessas antigas, marca curvelo, em aço sem corte, feito para a morte. E acomodar no exíguo espaço de uma bainha, sua dor senzala. Muito obrigado, Jadson. Vou pedir para você ler mais um, tá? Olha que interessante, gente. Ele já chama vestir a camisa de um poeta negro, gente, porque vestir a camisa de um poeta negro é bastante forte, porque o poeta negro, ele infelizmente, ele é alguém que está sempre desafiando a sociedade dos poetas brancos.
né? A Sociedade dos Poetas Mortos lá, o filme. Mesmo porque é uma escola burguesa e coisa e tal. Mas você percebe que ali os poetas mortos são brancos. E não era só na escola. Era em vários outros casos, mesmo porque, vamos dizer, a literatura, quando começa a disseminar um conhecimento no Brasil, assim, começa a ter um público, esse público é branco, as universidades só têm alunos brancos, tipo, não há nas discussões do Álvares de Azevedo, daquele povo lá, não há lugar para um negro, porque eles são advogados, médicos que estão se formando na universidade lá no Rio de Janeiro, São Paulo, papapá. E eles não. O negro não adentra aquele espaço. Então, assim, vestir e espetar esse coração com uma fina ponta de faca, tá? E aí acomodar no exíguo espaço de uma bainha sua dor senzala, quer dizer, mata o negro e acomoda na bainha. Claro que ele está falando do poeta, da poesia. Crava no meu peito e depois coloca a dor senzala. Mas onde está o Adão Ventura está colocando sua dor senzala? É nesses poemas. É belíssima a colocação que ele faz. E agora, o Jadson, leia para nós também esse aqui, que é o Alfabetização, para a gente pensar nele. Alfabetização. Pai, leva tempo para redigir uma carta. Já a mamãe Sebastiana, de José Teodoro, teve a emoção de assinar seu nome completo, já quase aos 70 anos. Ó, pensem comigo, gente. Aqui nome completo ele tá mais para frente porque ele deveria fazer parte de um verso só, tá? Ó, o papai ele levava tempo para redigir uma carta, ele não conseguia, mas ele escrevia. Agora, ressaltar a emoção que já há quase 70 anos a mamãe Sebastiana teve de assinar seu nome, né, para um negro. E não era só um negro, tá? Mas o pobre também. A gente tem a história do negro e do pobre, são histórias diferentes daquela que é contada, que só ressalta a gente rica e... É igual eu falo, Tiradentes entrou para a história por ter sido esquartejado, senão ele não entrava. Ele jamais entraria. Ia entrar o Cláudio Manuel da Costa. Se houvesse a vitória, gente, ó, se a Inconfidência Mineira levasse a independência, o Tiradentes não seria nada. Cláudio Manuel da Costa, rico, seria. Tomás Antônio Gonzaga seria. Os outros seriam. Porque eles evitariam a derrama e seriam os produtores da história do Brasil. Agora, o Tiradentes seria um bosta. Ele só é posto, tem o dia do Tiradentes por causa do... E por que não se comemora a Conjuração Baiana, né? Cadê a Conjuração Baiana, a Inconfidência Baiana? Então o negro ele é posto nesse papel. Ô Jadson, lê mais um para nós curtinho aqui, ó. Fazendo um favor, se puder. Assim, prof. Eu, pássaro preto. Eu, pássaro preto, cicatrizado. Queimaduras de ferro em brasa. Fecho o corpo de escravo fugido. E monto guarda na porta dos quilombos. Olha que legal. Obrigado, Jadson. Eu, pássaro preto. Olha só. Valeu. Ele coloca assim, tipo... Ele não passou pela escravidão, pela escravização, né? Achei outro termo. É escravização. Achei esse termo muito melhor pro professor Wagner na banca da Carolina, né? Foi bem interessante ver o trabalho da Carolina acerca do Lima Barreto, com a orientação do professor Wagner. Foi bastante interessante ler aquele trabalho. E assim, ele cicatriza queimaduras de ferro em brasa, porque ele tá... A que papel se põe Adão Ventura? Ele se põe no de que ele vá
cicatrizar, ele vai emancipar a mente das pessoas para que se consiga chegar a um novo patamar, que seria a da cicatrização dessas feridas que ficaram ali, né? Esse poema para um negro. Para um negro, a cor da pele é uma sombra, muitas vezes mais forte que um soco. Para um negro, a cor da pele é uma faca que atinge muito mais em cheio o coração. Lá, para um negro, a cor da pele é uma sombra, muitas vezes mais forte que um soco. Quer dizer, bom, para um negro, a cor da pele é uma faca. A cor da pele é uma faca que atinge muito mais em cheio, não a perna, não o braço, não a mão, o coração. Alguém gostaria de comentar esse poema? Ai, professor, é aquela coisa de que a questão racial no Brasil, ela vem primeiro de tudo, né? Porque foi constituída numa hierarquia racial, né? E o negro está, de certa forma não, de todas as formas, embaixo dessa pirâmide, né? Então a cor da pele acaba sendo que o crime que o negro comete é ser negro, né? Tá inerente a ele. Então acho que é disso que se trata, né? O Jade, peso que a cor da pele tem para isso. uma sombra que sempre acompanha, né? Uma faca que fica cravada no coração, como ele disse lá em cima também, né? A gente já põe que você leu já, né? Espetar no seu coração como uma fina ponta de faca e acompanhar e acomodar no exíguo espaço de uma bainha, sua dor senzala. Muito bem, Jadson. Agora veja cá, o Jadson falou uma coisa interessante, uma hierarquia racial em que a gente também pode supor o negro nessa hierarquia. E lá embaixo, onde o Jadson falou, mas com alguns degraus também, que resumir-se como, é, como capitão do mato, capitães do mato, né? Capitães do mato, que eram aqueles que denunciavam, procuravam, que ajudavam os brancos a pegar os negros, e que se você puser numa hierarquia hoje, Fernando Holliday, aquele imbecil, podem postar, ô imbecil, ô Fernandinho imbecil, que é negro e que se coloca no papel de capitão do mato, até hoje, gente, é uma coisa absurda, absolutamente absurda. Entendem? É legal essa ideia. Então vai lá, Jadson, já que você é só isso aqui ainda. Já que você leu para mim todos e comentou, leia esse também para nós sobre o zumbi que eu coloquei antes, que o zumbi ficou apagado por muito tempo. Zumbi. Eu, zumbi, rei de Palmares, tenho terreiros e tambores e danço a dança do sol. Eu, zumbi, enfrento o vento que ainda torda dessas cartas de alforria. Eu, zumbi, jogo por terra a caneta de ouro de todas as leis áureas. Eu, zumbi, rei de Palmares, tenho terreiros e tambores e danço a dança do sol. Tudo bem, obrigado, Jadson, quer comentar alguma coisa desse? Então, olha. Sobre esse poema? Quer comentar, Jadson? Não, achei bem interessante, que dá essa a noção de empoderamento do povo negro também, né? Porque ele, pelo que eu entendi assim, do texto, né? Ele revoga essa, esse direito de ser livre que o branco acaba dando ao negro, né? Sendo que o negro é livre por natureza, como todos os seres humanos, né? Então ali ele está renegando essa outorga que o branco dá para o negro de ser livre, sendo que a própria escravização, a escravatura, né, foi redigida pelos brancos. Ele se colocando contra esse sistema, né? Uhum.
Mais alguém gostaria de comentar sobre esses poemas do Adão Ventura? Todos que gostaria? Todos, digo, qualquer parte deles? Bem, se alguém quiser comentar, me chama, por favor. As leis áureas, né? O Jadson falou ali também, mas as leis áureas. O que seriam as leis áureas? Quer dizer, a lei áurea primeira já é uma falsidade e outras leis áureas vieram aparecendo para diminuir a culpa do branco ou para fingir que estamos preocupados com o negro, né? Então, várias questões foram aparecendo e graças a Deus apareceram, porque era necessário, mas, ao mesmo tempo, elas fica aquela coisa, a gente sempre está só amenizando os efeitos, a gente não consegue resolver o problema por completo. E quando o Zumbi diz na voz, e vejam que os poemas do Adão Ventura, uma parte deles que trata diretamente dessa questão, eles são ligeiros, com palavras diretas, sem rodeios. Porque é uma forma de ser visto. Em poucas palavras, num resumo, explicitar a condição que ele vive, que o negro vive, para que esses poemas consigam alcançar o máximo de pessoas. Então, palavras simples. O negro até hoje é o menos alfabetizado, é o mais discriminado, é o que menos está na faculdade. Então, assim, palavras diretas para que se entenda, né? Para que se entenda, para que o negro entenda. É igual o que a Conceição Evaristo, ela é universal. Mas eu tenho certeza que a mulher negra, nas obras da Conceição Evaristo, ela vê o mundo, ela cai. Então, Adão Ventura, ele tem vários outros poemas, né? Que ele vai trabalhar. Eu vou ler esse aqui para encerrar, que é o Negro Forro. Minha carta de alforria não me deu fazendas, nem dinheiro no banco, nem bigodes retorcidos, que é o que nós estamos falando ali, das leis áureas também. Minha carta de alforria costurou meus passos aos corredores da noite de minha pele. Eu tenho vontade de chorar com esse ponto da carta. Olha isso, gente, escuta de novo. Minha carta de alforria não me deu fazendas, nem dinheiro no banco, nem bigodes retorcidos, né? Que ficou com quem? Com os brancos. Minha carta de alforria costurou meus passos aos corredores da noite de minha pele. Não sei se eu choro porque eu sou homossexual e eu também tenho esses corredores dentro da minha pele, né? Mas minha carta de alforria costurou meus passos aos corredores da noite de minha pele. Esse poema, quero postar ele depois. Esse poema, ele é direto. Ele é direto, é maciço, ele vai na mente das pessoas. Por quê? A alforria do negro costurou isso aí. A gente tá por obrigação e por acho que resume aqui obrigação e por um tipo de consideração, de condescendência, lendo um verso do Adão Ventura aqui, né? Que tá numa disciplina de literatura afro-brasileira, mas não tá na grade comum da nossa escola pública ou da nossa universidade, da nossa UniOeste, né? E aí eu passo para vocês para Carolina de Jesus, a 9h13. Vou falar um pouquinho de Carolina de Jesus, depois vou dar um intervalinho, tá? A Carolina de Jesus, então, eu vou minimizar o que eu ia fazer, tá? Eu vou mostrar esse site da Letras UFMG, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, onde nós temos um emaranhado. Olha lá, procura esse link aqui. Eu vou grudar lá para vocês, eu vou colocar lá no chat para vocês.
Para vocês verem depois. Eu acho bastante interessante esse Festa para o Nascimento de Carolina de Jesus e Abdias Nascimento. Porque Abdias Nascimento é outro escritor, tá? Que revoluciona a nossa literatura negra, que nós não vamos ter tempo de ver, tá? Mas gravem lá o Abdias Nascimento. A Cidinha da Silva, então, vai falar que os dois nasceram em 14 de março de 1914. E mostrar... Aí eu vou mostrar só assim. Em São Paulo, Carolina de Jesus, né? Mantinha um diário que originou seu livro mais famoso, Quarto de Despejo. Diário de uma Favelada, editado por Audálio Dantas. A obra foi de sucesso estrondoso. Há registros de que foram vendidos 600 exemplares na noite de autógrafos, 10 mil exemplares na primeira semana e 100 mil exemplares em um ano. Para alguns pesquisadores renomados, o fenômeno de vendas comprova prioritariamente o papel decisivo da mídia no sistema literário. Já naquela época, ao promover certos autores e obras. Talvez, para esses analistas, tenha menos importância o contexto sociopolítico do Brasil de 1960, no qual havia grande ebulição cultural e política, coroada pela curiosidade mórbida, em muitos casos, em conhecer detalhes da vida de uma favelada. Quer dizer, a Carolina de Jesus, ela é um golpe de marketing, não dela, da mídia, mas ela causa um rebuliço na mídia, porque uma favelada negra chegando com uma obra, um diário, que pode se tornar, mas ao mesmo tempo, um diário de uma favelada é como um diário de Anne Frank, né? Vamos ver, vamos ver o que é essa favelada. Então, assim, graças a Deus isso acontece, mas ao mesmo tempo é uma peculiaridade, é uma excentricidade, uma negra favelada com um diário. O que se busca nesse diário, em primeiro lugar, tá? Para se vender tanto. Graças a Deus vendeu também, porque dela pôde fazer dinheiro, né? Mas que se busca? Se busca uma excentricidade. Se encontra uma excentricidade aqui. Mas é uma forma daí da gente conseguir ver uma mulher negra favelada se colocar em nosso tempo, né? E com poemas belíssimos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, se a gente vê alguma coisa. Só me digam se vocês não estiverem escutando, tá? Só um pedacinho disso. Carolina Maria de Jesus foi uma escritora, lavradora, contista, romancista, cozinheira, empregada doméstica, poetisa, sambista. Ela teve uma vida multifacetada. Criou 3 filhos na favela do Canindé, onde viveu entre 1947 e 1960. Era uma mãe solteira, catava papel e materiais recicláveis durante o dia e nas horas vagas escrevia e produzia sua arte. O Audálio Dantas, fazendo uma reportagem na favela do Canindé, ele trabalhava na revista O Cruzeiro, conheceu Carolina e ela o levou até o seu pequeno barraco e mostrou vários cadernos de poesia, suas memórias, seus romances, mas ele se interessou pelo diário, pela contundência daquela escrita testemunhal e disse a Carolina que ajudaria a publicar. E em 1960 ela teve o seu primeiro diário publicado, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi um sucesso editorial. Nos 3 primeiros dias, Carolina vendeu 10 mil cópias, era algo fabuloso num país como o Brasil.
E rapidamente o livro foi traduzido para aproximadamente 14 idiomas e distribuído em 40 países, tendo um sucesso muito grande nos Estados Unidos. Ela foi convidada a participar de vários eventos políticos, artísticos, acadêmicos, foi entrevistada por jornais e revistas nacionais e internacionais, teve a oportunidade de viajar por todo o Brasil, ou por parte do Brasil e América Latina, e conheceu várias pessoas ligadas a uma elite cultural paulistana. Tudo isso foi muito passageiro. Com a publicação do segundo diário da Carolina, Casa de Alvenaria, diário de uma ex-favelada, ela começou a ser esquecida. Esse diário já não foi bem recebido porque ela faz uma crítica a toda essa, que eu chamo de visibilidade espalhafatosa. Ela mesma fez a crítica desse processo de reconhecimento. Nesse momento, a Carolina é aconselhada a parar de escrever, a parar de publicar, mas ela nunca seguiu conselhos. Ela dizia: eu não nasci para ser teleguiada e eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Para ela, a literatura não era algo simplesmente que ela optou, era uma condição de vida. E publicou mais 2 livros em vida, só que aí com dinheiro próprio. Um romance, Pedaços da Fome, muito raro, difícil de ser encontrado, e um livro chamado Provérbios, bastante instigante também. Após isso, Carolina sofreu um processo de esquecimento e faleceu em Parelheiros, quando morava em Parelheiros, num sítio que ela mesma comprou. A Carolina deixou um grande material manuscrito, praticamente todo inédito. Grande parte desse material está no Arquivo Público de Sacramento, há algum material no Moreira Salles, do Rio de Janeiro, alguma coisa na Biblioteca Mindley, da USP, microfilmes na Biblioteca do Congresso, em Washington, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e mais recentemente na UFMG, mas nem tudo foi microfilmado. Conforme vai passando os anos, novos cadernos vão sendo descobertos. Como a Carolina se mudou várias vezes e fazendo parte de uma comunidade em movimento, os materiais foram se dispersando. Com a divulgação dos manuscritos nos anos 90, ela foi retomada por vários estudiosos, mas a produção crítica ainda permaneceu, como vinha anteriormente, com o foco voltado mais para o primeiro diário, o Quarto de Despejo, e os aspectos testemunhais da obra da autora. Mesmo os trabalhos que tentaram se distanciar ficaram muito presos, muitas vezes, a questão da carência e da precariedade material. E isso criou uma visão da Carolina como uma escritora da carência, uma coisa surpreendente ou algo milagroso até. Quando a gente vai para um eixo teórico-metodológico um pouco diferente disso, que é o que eu proponho no meu trabalho, você tem uma visão mais ampla que retira a Carolina desse universo de carência. Para isso, você precisa sair um pouco desse contexto de São Paulo nos anos 50 e 60 e buscar a relação da Carolina com o mundo num período anterior, que é o seu período de formação. Carolina nasceu numa cidade chamada Sacramento, em Minas Gerais, provavelmente em 1914, pelo que se sabe até o momento. E foi lá que ela teve contato com uma confluência cultural, o contato diário com seu avô, ex-escravo de origem banto. Esse avô tinha uma posição moral muito severa, que tem origem nessa cultura africana também, essa cultura afrocristã. Ele é o ancestral. Ele, Carolina, em suas memórias, coloca nessa posição. Um segundo ponto de formação foi o oficial de justiça, Manuel Nogueira, que era um homem mulato, que todas as tardes, em frente à farmácia em Sacramento, lia para os negros que não podiam ler. Ele lia os jornais da época, com as notícias da Primeira Guerra Mundial, os poemas de Castro Alves, os pensamentos de Rui Barbosa e do José do Patrocínio. Foi com ele que Carolina começou a exercitar o seu pensamento crítico. E em terceiro ponto, os anos em que ela passou no Colégio Allan Kardec, que apesar de ser só 2 anos, era um colégio que tinha uma educação inovadora, visando o autodesenvolvimento. Lá ela aprendeu a ler. E tem uma passagem muito bonita, isso tudo a gente pode ver nas memórias da Carolina, onde ela percebe que está lendo. Ela era criança, ela desce, sai do Colégio Allan Kardec e começa a correr pela cidade lendo todas as tabuletas. E quando chega em casa é uma decepção, não tinha nada a ser lido numa casa
de cultura oral, né? E aí a vizinha emprestou para ela o primeiro romance que ela teve contato, que foi Escrava Isaura. E ela ficou impressionada a tal ponto que a literatura a conquistou definitivamente. A partir desse ponto, Carolina começou a ler tudo o que ela podia, desde Camões até os românticos brasileiros, os poetas eram sua preferência, mas também escritores franceses renomados e folhetins. Há uma diversidade de literatura que a acompanhou por toda a vida e que fez com que ela ganhasse um gosto e recriasse isso na sua literatura. No meu trabalho, eu estou procurando deslocar, então, um pouco o olhar da publicação do Quarto de Despejo e buscar uma nova faceta da Carolina, que é essa relação que ela tem com a África ancestral. Nos seus primeiros anos de vida, Carolina participou de um universo de entrecruzamento cultural muito grande. Um universo afro-euro-americano, ou como queiram, afro-euro-brasileiro. Ela conseguiu conviver com várias tradições, ideias que circulavam pelo Atlântico e que se unem numa trajetória de migração. E ela condensou isso na sua obra. Quando ela se afasta desse universo comunitário de Sacramento, é que ela começa a escrever. No processo migratório, muitas coisas ficam perdidas, mas muitas coisas você carrega com você. Não são elementos materiais, são aquilo que faz a sua pessoa, o seu diferencial. É possível fazer uma leitura da Carolina que retira ela do universo de carência e coloca ela num universo de riqueza cultural, de nobreza, dignidade e soberania. A Carolina muitas vezes foi considerada uma escritora que não tem uma literatura que se sustente por si mesma, mas isso depende do olhar que você coloca no texto. Você pode exigir muito da Carolina, desde que você tenha essa visão mais ampla da sua literatura. Eu acho que o interesse não é estritamente literário, ele é literário, histórico, antropológico, filosófico. Você pode também exigir dela, como muitas pessoas têm feito, como sendo uma precursora da literatura marginal, da literatura de periferia. Eu acho uma leitura interessante, mas não é só isso. O fato é, a Carolina existiu, ela escreveu e a obra dela é instigante. Ela aponta para cenários não interpretados ainda da cultura afro-brasileira e da cultura brasileira. É uma forma de se fazer literatura em movimento. E não é uma forma de fazer literatura em movimento por opção apenas. A literatura de Carolina é uma experiência de vida. Então vocês veem, eu queria mostrar essa questão porque para vocês verem como que ela é todo ser que vem que vem de um local periférico, no fim das contas é estigmatizado pelo local de onde ele vem, pela possibilidade midiática de se recriar essa personalidade na história da mídia, tá? Então, quando se coloca Carolina de Jesus como um ser excêntrico que participa da literatura, a gente está retirando essa questão que essa pesquisadora está buscando, que ela é escritora, ela tem uma qualidade dentro da sua... Quando ela autocritica-se pelo processo de divulgação do Quarto de Despejo, você já vê algo ali que está além da simples... dessa simples exposição do sujeito Carolina de Jesus como favelada, tá? E para antes do intervalo, eu queria lembrar, porque é muito importante, um senhorzinho chamado Cartola, que escreve que é um favelado, que ele é um dos grandes poetas do samba, tá? E que escreve O Mundo é um Moinho, que, ao que tudo consta, ele escreveu para a própria filha quando ela entrava na prostituição. E eu quero pôr como um momento para gente viver agora juntos, tá? Então eu vou soltar essa música antes do intervalo, daí a gente faz o intervalo. Deixa eu carregar aqui, né, gente, que...
que ele me dava lição. Eu estou estudando aqui, ele está tocando violão. Então, não sei se eu aprendi a ler ou se aprendi a tocar violão. O que você quer que eu cante pro senhor? Não sei lá. Hein? Mas qual é o seu gosto? Acho que o ruim. Ah, bom. Ainda cedo, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a sua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás ao beira do abismo, mesmo que cavastes os teus pés. Isso é mais. Imagino que aquilo ali tenha sido, ao mesmo tempo, um reencontro muito bonito, mas ao mesmo tempo deve ter sido dentro do Cartola uma dor. Era ele com o Zé Cartola fechado, ele endividado e voltando a morar com o pai. Isso é uma imagem que eu não sei como esse filme passava na cabeça dele. O enredo não era bom. Ô caramba, não era pra abrir nada não. Então aqui, para encerrar nosso... Opa! Cartola é o enredo da Mangueira para o ano que vem! Gabriele, que maravilha, eu não posso esquecer, eu tenho que ver essa homenagem, eu amo Cartola, só amo Cartola, gente. Mas que bobagem, as rosas não falam, as rosas simplesmente exalam o perfume que roubam de ti. Olha, eu tô cantando As Rosas Não Falam com a melodia de Meu Mundo é um Moinho. Olha só, o fato é que Cartola também é um exemplo tal qual vocês viram ali, tal qual é a Carolina de Jesus. Mas o Cartola é da música, e a música é mais fácil nesse tempo de alcançarmos a literatura. No tempo dele, como é uma música, como é o samba, mas olha a composição. Gente, ó, a composição do Mundo é um Moinho. Até hoje Cartola é cantado, né? Que bom, Gabriele, que o Cartola vai estar homenageado. Eu fico muito feliz. Então, assim, gente, é 9h33, vamos pensar que 9h40, 9h50 a gente está de volta, até 9h50. Eu posso começar um pouquinho antes, mas eu vou falando, a aula tá gravada, tá? Mas eu acho que 9h50 a gente volta mesmo, tá? Pra gente terminar, ler alguns poemas da Carolina de Jesus, ler alguma coisinha assim só que é bonito, que eu quero ler com vocês, tá? E aí eu vou mostrar para vocês algumas outras coisas que estão ocorrendo agora, tá bom? Para que a gente... E deixar uma indicação de um artigo da Djamila, para que a gente encerre nossas aulas e adentre a nossa preocupação com a finalização dessa disciplina, que será um trabalho produzido em duplas para a aula que vem, tá bom?
Então vamos fazer no intervalo, tá bom? Ah, você ama... o crioulo canta, Jadson. Meu Deus, não posso esquecer. Vou buscar a versão do crioulo. Nossa, que maravilha. Daqui a pouco o crioulo vai falar um pouquinho com vocês também. Professor, Oi, fala. eu tenho um trabalho para apresentar na outra turma. Eu vou ter que sair agora, tá? Tá, Anne, daí depois você assiste para ver certinho o trabalho de finalização. Tá bom, Anne? Ô, prof, eu também vou apresentar esse trabalho junto com a Ana, inclusive. Daí Perfeito. eu também vou me ausentar, tá bom? Tá. E daí vocês assistam o final para ver o trabalho da aula que vem, tá bom? Não esqueçam Tá bom. de assistir, tá bom? E ó, vamos combinar hoje, assim, definitivamente, então, uma página do Facebook mesmo, para vocês publicarem os textos de vocês, que tem que ver publicado, tá bom? Vão pensando já. Então, às 9h50 a gente tá de volta, tá bom, pessoal? Para quem puder voltar, beleza? Eu não vou dar falta não hoje. Até mais. Tchau, tchau, prof. E aqui vem daí a segunda parte da nossa aula, tá bom?